Olá, eu sou Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Converso sobre tendências do mercado de mídia e entretenimento com Daniela Souza. Ela é conselheira da Sociedade de Engenharia de Televisão e vice-presidente sênior da AD Digital. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Renato? Daniela, por muito tempo a gente vem dizendo que toda empresa é uma empresa de mídia. Mas agora isso aconteceu de verdade? Eu acho que já faz tempo que aconteceu isso, né? Eu costumo dizer que nós temos dois perfis de empresa de mídia. A gente tem as empresas de mídia que usam o conteúdo audiovisual como core, como são os grupos de comunicação, por exemplo, os veículos de um modo geral, e as empresas que utilizam o conteúdo audiovisual como apoio ao seu próprio negócio, né? Então, toda empresa, sim, é uma empresa de mídia. Há anos já, eu considero. E a gente está passando aí, desde o início da pandemia, muito tempo na frente de telas, muito consumo de vídeo, em reuniões de trabalho, educação à distância, além do entretenimento. Isso tem mudado o comportamento dos espectadores? Olha, sabe que eu gosto de lembrar de uma frase do CEO da Netflix, que perguntaram para ele num evento o seguinte: qual é o seu maior concorrente hoje? Será que é a chegada do Disney Plus? Será que é o HBO Max? Será que é a Amazon? Ele falou: não, eu tenho dois grandes concorrentes. O primeiro é o sono, que é o momento que a pessoa está desligada, né? E o segundo é o Fortnite, que é uma tela de consumo de games, né? Então, o que eu vejo hoje nessa questão da pandemia para as pessoas que tiveram oportunidade no trabalho de efetivamente manterem, né, a questão do home office, eu posso falar assim até por uma experiência pessoal. Basicamente, intervalos que você tinha no seu dia a dia, eles deixaram de existir. Você passa a ter reuniões de hora em hora, quase sem intervalo para tomar uma água, um café, absolutamente nada disso. Então, para mim, o consumo de tela após a minha relação com o trabalho, ele me cansa. Então eu prefiro não ter telas. Eu não quero olhar para o meu smartphone, eu não quero olhar para a televisão, eu não quero olhar para nenhum tipo de tela brilhante, porque eu passei o dia inteiro olhando para telas, né? Mas eu acho que o que aconteceu ao longo desse tempo, para quem conseguiu ter intervalos ao longo do seu dia, né, da jornada, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, eu acho que houve uma explosão da audiência. Então, se você olhar todos os indicadores que a Kantar traz, que outros institutos de pesquisa demonstram, a Comscore, por exemplo, é que as pessoas passaram a consumir muito mais conteúdo sob demanda, as pessoas passaram a ouvir muito mais rádio, por incrível que pareça, as pessoas passaram a assistir muito mais televisão, justamente porque elas passaram a ter mais tempo, né? E aí precisam preencher o tempo com algum tipo de notícia ou entretenimento. Eu não faço parte dessa grande maioria, mas eu acho que a grande maioria, sim, ela tem consumido mais conteúdo e isso tem sido muito positivo para a indústria de um modo geral. E se a gente pensar em novas estratégias, novas tecnologias, o que existe assim de novidades para empresas de mídia, para marcas que queiram capturar essa atenção das pessoas? Eu acho que essa é uma pergunta que tem muitas respostas, né? Depende do foco que a gente vai dar na resposta, né? Então, se você pensar que você está tendo um aumento de audiência, isso é muito positivo, claro, né? Você está conseguindo ampliar ali a sua linha de ataque, digamos assim. Em contrapartida, eu acho que a pandemia fez com que as marcas, né, que abastecem essa cadeia como um todo, elas repensassem muito nas suas estratégias. Então, muitas marcas resolveram cancelar contratos, outras tiveram que se reposicionar do ponto de vista da sua comunicação, porque afinal o contexto mudou, então você também tem que falar, né, com propriedade em relação ao contexto vivido. Então eu acho que esse foi um processo de ideação, digamos assim, todo mundo repensando como se reposicionaria de uma maneira geral. Então, eu não acho que a audiência, o aumento da audiência está ligado diretamente ao aumento de receitas, né? Talvez estejam em função da pandemia, dependendo da indústria, do anunciante, né? E do mercado, ele tenha, na realidade, se recolhido. E outros aproveitaram a oportunidade para dar mais passos à frente. Então, se a gente olhar a explosão do uso do e-commerce, por exemplo, né? Ou de aplicativos, são segmentos
que cresceram muito durante a fase da pandemia. Então, eles se aproveitaram desse momento para se comunicarem com essa massa de audiência. Então, eu penso que é um momento de oportunidade, que quando a gente olha para os grupos de mídia, o que todo mundo vem repensando é, olha, como é que eu consigo pensar em estratégias mais 360, em que eu vou entregar não só a minha audiência padrão, mas dados e fatos para eu poder fazer frente às big techs, né? Ou seja, que o anunciante consiga perceber esse valor dentro dos grupos de comunicação, porque afinal os grupos de comunicação sabem contar boas histórias, eles têm uma audiência, têm memória afetiva desse público, né? Existe um amor, digamos assim, né, a determinadas audiências com as marcas que elas consomem, marcas que eu digo de conteúdo. Então, eu acho que foi um repensar. E, ao mesmo tempo, a estratégia de produção, porque todo mundo teve que estar em casa, os custos, sem dúvida alguma, tendem a reduzir na operação em si. Então, eu acho que esse é o momento, na retomada, que a gente não volta para o tradicional, né? As empresas foram obrigadas a repensar o seu modelo de transformação cultural, porque quando a gente fala em transformação digital, na primeira camada da transformação digital, ela está muito mais ligado a um processo de transformação cultural dentro das organizações do que efetivamente tecnológica, né? E aí, quando você coloca todo o teu time para dentro de casa, no modelo de home office, significa que você sai de um modelo comando-controle, que você sai da microgestão, que você precisa confiar que as pessoas vão entregar resultados, e isso ajuda no momento transformacional, sem dúvida alguma. E aí a tecnologia ela é um pivô que ela vai ter, digamos assim, dois momentos, né? A tecnologia que vai sustentar as operações tradicionais, então ela é uma tecnologia, digamos assim, menos sexy, né? Porque ela é uma tecnologia mais antiga de sustentação. E a gente tem aquilo que é o desenvolvimento de tecnologia para o negócio. O que eu quero dizer com isso? É a tecnologia que vai ajudar as empresas a avançarem numa relação B2C ou mesmo numa relação B2B. Né, a tecnologia que está permeada dentro do negócio. Como é o caso de sucesso aí de Airbnb, Uber, Netflix, entre tantos outros. Né? A tecnologia permitiu que essas empresas crescessem de maneira exponencial. Então, a gente tem que separar, como se fosse um modelo bimodal, né? Tecnologia que sustenta, que é o tradicional, e a tecnologia que leva essas companhias para uma visão de futuro. Você citou aí o crescimento do comércio eletrônico. Antes de a gente gravar, você estava me falando de uma das tendências assim sendo discutidas hoje, é o e-commerce. Eu lembro que assim o comércio aí direto via TV, né, era um assunto que era muito discutido começo dos anos 2000, lá quando o Brasil estava escolhendo o sistema de TV digital para TV aberta, né? Como que está essa tendência hoje? Eu acho que a gente pode trazer alguns elementos, né? O e-commerce ele passa a ser possível agora com a evolução que nós tivemos no padrão de televisão aberta no Brasil de transmissão, porque é a união do modelo de broadcast com broadband, né? Então eu consigo ter call to action, né, imediato diante de um programa que está sendo apresentado qualquer, com uma estratégia por trás, evidentemente, né? Tanto da marca que está ali patrocinando aquele programa, como da engrenagem tecnológica dentro da própria marca, porque ela também tem que ter uma operação de e-commerce bastante sustentada, né? Algo que seja transparente para quem vai fazer essa compra, e lá do lado do veículo ele também tem que estar bem engajado com o desenvolvimento dessa tecnologia interna, para que as coisas possam se conversar, ou seja, esses ecossistemas se encontrem efetivamente, né? Um possa nutrir o outro. Porém, existe um movimento muito forte, oriundo da China, que tem a ver com live commerce. Então, se a gente pegar como exemplo, né, que a Black Friday do ano passado, inclusive é um dos temas que a gente discute no SET Experience Academy esse ano. A Black Friday do ano passado, você certamente vai lembrar, houve duas grandes lives no Brasil. Uma live feita dentro do canal Multishow, em que ali você tinha artistas, apresentadores famosos globais, e um grande varejista patrocinando aquela live, que foi de algumas horas, e você teve uma outra live no mesmo dia acontecendo dentro do YouTube Space, sendo transmitido na plataforma do YouTube com grandes influenciadores liderado pelo Felipe Neto, que foi outro grande varejista que patrocinou essa iniciativa. Então, esse conceito do que eles fizeram, que foi um live commerce, né? Ele começou já há algum tempo na China. No Brasil ele ainda não é muito desenvolvido, tá? Ele está em uma fase de amadurecimento, digamos assim, e eu acho que a Black Friday desse ano ela pode eventualmente trazer
essa experiência, que a gente brinca que é uma experiência de Black Friday Concert, como se fosse um grande efeito de entretenimento ali, que você vai reter a atenção das pessoas e, claro, que elas serem estimuladas a fazerem aquisições. Então, o e-commerce, ele também está relacionado a isso. A diferença do e-commerce de hoje, que é digital, né, uma integração com o digital, para o que era a venda de televisão no ano passado, você lembra? A gente tem aquela brincadeira do Ligue Já, né? Que você tem infomerciais que ficam ali vendendo, falando do produto, e tem pessoas que eram totalmente entorpecidas por aquilo, pegam o telefone e ligam. Ela tinha que pegar o telefone, ligar, passar o cartão de crédito, ou pegar o boleto, fazer o depósito, esperar. Então tinha um processo muito longo para conversão, né? E hoje o e-commerce não, ele permite que, se você tiver uma engrenagem altamente funcional, tecnológica, a pessoa vai olhar para aquilo, vai clicar e vai comprar. Então, eu acho que é aquele efeito da compra por impulso, né? E é uma tendência muito forte, sem dúvida alguma. E fica totalmente inserida na experiência lá da live, do show, não existe mais interrupção, né, de a palavra dos nossos patrocinadores, é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só, tudo junto e misturado, né? Você citou o Set Experience, fala um pouco a respeito desse evento que já está acontecendo, né, que tem uma proposta diferente, que não são somente lives, né, para substituir o evento presencial, né? Bom, o Set Experience, a Set, na realidade, é uma entidade ligada a essa cadeia toda produtiva, né, de audiovisual, desde os broadcasters tradicionais, grupos de comunicação, até produtores de conteúdo, ou seja, todas as empresas que, de alguma forma, utilizam esse ferramental tecnológico para produção e distribuição do seu próprio conteúdo, tá? Então, nós sempre tivemos um congresso que reunia ali 2.000 pessoas, e esse ano entendemos, né, pelas razões óbvias, que não teríamos um congresso físico. Então, uma das discussões que foi amplamente tratada dentro da SET foi, poxa, mas a gente vai fazer o que todo mundo está fazendo, simplesmente transformar aquele congresso de 5 dias em live de 5 dias? E aí cai na primeira pergunta que você me fez. Como é que você retém a atenção das pessoas, considerando que ela está concorrendo com o cão, com o cachorro, com a mulher, com o filho, mais o Netflix, mais o Facebook? Não dá. Você não consegue reter a atenção dessas pessoas. Então, entendemos que seria importante criar um evento que é uma experiência de cauda longa. A maior parte desse evento está concentrada no que nós chamamos de SET Experience Academy, que são mais de 300 episódios, estão sendo agora publicados diariamente, vai até o final de novembro, e que você tem ali conteúdos de 5 a 10 minutos, com diversas informações distribuídos ali em mais ou menos 10 trilhas, tá, de conteúdo. E o que é legal disso? Você pode assistir em qualquer momento que for oportuno para você. Então você vai buscar ali uma trilha ou um conteúdo que você tenha mais interesse, são 10 minutos, é o intervalo de um almoço, é antes de dormir, é quando você acorda. Então o nosso objetivo era o Anytime, Anywhere. Você poder realmente usar a tua experiência da maneira que cada um tem o seu padrão de comportamento diário. Daniela, você citou a competição aí com as Big Techs. Como empresas de mídia e marcas podem usar bem os dados ou fora dessas grandes plataformas ou até nessas plataformas digitais que a gente tem hoje? Bem, se a gente pensar pelo aspecto das marcas, quando a gente olha para as grandes marcas globais, existe um exército de pessoas trabalhando na questão das estratégias digital, seja em termos de performance, no sentido de posicionamento de marca, e certamente esses grandes anunciantes globais, eu posso citar Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, entre tantos outros, também existe um exército de pessoas da Google, do Facebook, entre outros, né, das Big Techs inseridos dentro desses departamentos para ajudar na preparação da sua estratégia. Então, São as grandes contas, né, deles. As grandes contas. Então, dados e fatos, é isso que vem acontecendo. Porém, é claro que tem toda essa polêmica também desses grandes anunciantes tentando fazer aí um contraponto. Olha, não quero também estar associado a coisas que não pertencem ao meu propósito, ao meu valor, se vocês não reorganizarem os algoritmos para entregarem meu conteúdo para aquilo que faz sentido para mim, né? Então, eu acho que também tem uma discussão bem grande, global, nesse aspecto. Quando você olha para marcas menores, que não são globais, eu acho que você tem níveis diferentes de maturidade. Empresas que já estão altamente maduras para entender da estratégia do digital, que é completamente diferente do que compra de audiência média,
né, que é o caso da TV tradicional, do rádio. É como se você comprasse um tiro de canhão, mas você não sabe quem ele vai acertar de fato. E quando você compra estratégias nas big techs, você está comprando, na realidade, tiro de míssil teleguiado. Eu quero mandar um tiro para o Renato, né? Então eu sei, eu vou te encontrar nesse tiro de míssil teleguiado. Então eu acho que tem empresas que estão bastante maduras para montarem as suas estratégias no âmbito do digital, empresas que precisam de uma colaboração muito grande de uma agência de performance para ajudar a criar esse ciclo virtuoso, digamos assim, e empresas que nem começaram, né, estão totalmente distantes, né, do que seria uma estratégia no mundo de digital. Quando você vai para o Brasil profundo, pensando nas regionais, aí eu acho que essa coisa é ainda mais distante do que uma maturidade, digamos assim, do universo do que significa o digital de fato, né? Em contrapartida, quando você olha para os grupos de comunicação, dos grupos de mídia, né, e a gente pensando aí nas emissoras de TV, na TV paga, nas rádios, até mesmo no conteúdo de jornalismo não mais impresso, mas digital, né? O que eu vejo um movimento muito forte é que todas essas empresas também estão em níveis de maturidade diferentes, empresas estão altamente aceleradas e altamente desenvolvidas, outras numa fase intermediária e outras ainda começando a engatinhar, mas todas, sem dúvida alguma, percebendo que é um caminho sem volta. A questão não é se você será digital, é quando você se tornará digital. E aí você vai numa estratégia que é uma entrega 360. Eu te entrego audiência, mas eu também tenho condições de correlacionar os dados dessa minha audiência para te entregar informações, dados e fatos, né? Então, eu acho que os veículos têm uma grande vantagem se eles avançarem nesse tipo de estratégia. Então, a grande maioria deles, inclusive lá no Set Experience Academy, tem entrevistas com todos os heads de digital, que todos têm, assim, me parece que um pensamento parecido, no sentido de você tentar criar um ecossistema para você acompanhar a jornada de consumo. Então, você pode ter ali a sua audiência de rádio e TV, ao mesmo tempo você pode ter uma plataforma como se fosse um Netflix próprio, né, como o Globoplay, SBT Vídeos, Play Plus da Record, Panflix da Jovem Pan, entre tantos outros, né? Ao mesmo tempo, tem companhias que estão lançando seus e-commerces, que serão grandes marketplaces, então você garante essa retenção de audiência dentro do seu ambiente. Tem outros que vêm procurando até estratégias de wallet, que são, né, você poder também ter meios de pagamento desse universo como um todo. Ou seja, você garantir essa massa de audiência e você ir criando subprodutos para que ela possa continuar dentro de um ecossistema próprio, né? Então, eu penso que a pergunta que você me fez do digital é que todas as empresas precisam caminhar para estratégias semelhantes. A grande vantagem dos veículos, né, que são os publishers do momento, eles sabem contar boas histórias, têm uma audiência cativa, e agora é como você engatar numa estratégia que pode ser independente ou pode ser, às vezes, até em parceria com as tech companies. Eu não vejo problema quanto a isso. Tem vários que estão usando dessa estratégia. E como que está o uso de inteligência artificial, ou então a perspectiva de uso de inteligência artificial em mídia? Essa também, se a gente for olhar para uma perspectiva fora do Brasil, eu acho que tem um uso muito mais intenso, mas no Brasil em especial, eu vejo a mesma coisa, né? Como se fosse uma jornada. Sim. Você tem empresas que estão altamente avançadas nesse estudo, com laboratórios internos, times de inovação, cientistas de dados, ou seja, empresas que estão altamente estruturadas em termos de competências para que se desenvolvam, né, ações de uso da inteligência artificial, empresas que estão na fase mediana e outras que nem começaram. Porém, a inteligência artificial, não só na indústria de mídia, mas em todas as indústrias, ela vem muito com o caráter da busca da automação, da desmaterialização e da otimização dos recursos internos. E, ao mesmo tempo, você tem uma proposta de entrega de valor ampliada para o seu cliente final, seja a relação direta ao consumidor, seja uma relação às marcas. Então, se a gente vai falar para o consumidor, está muito relacionado à recomendação, à personalização, né? Como é que você consegue fazer pushes de chamamento, digamos, da tua audiência a entrar numa plataforma tua de conteúdo que não seja uma coisa chata, né? Que não seja uma coisa invasiva. Então, você tem que conhecer muito do padrão de comportamento e a inteligência artificial te ajuda nesse reconhecimento. Ou exemplo, para esses grupos que têm acervos de... A TV acabou de completar 70 anos, né? Então, você imagina, são acervos de década. Imagina você estar com tudo isso digitalizado, aplicar o uso de inteligência artificial para você poder buscar memória afetiva, buscar conteúdos de relevância, personalidades que foram significativas, você poder contar novas histórias a partir
dessa engrenagem. Então, você tem N aplicações que você poderia usar a inteligência artificial. E se for para uma entrega de marca, você poder também fazer um reconhecimento de comercial automatizado para as agências ou até mesmo para os anunciantes, né? Você poder entender padrões de consumo ao longo da janela da TV, e você entender que comercial faz mais sentido entrar em determinada faixa de horário, porque está associado e relacionado àquele tema do teu programa que você tem ali. Então, assim, eu diria que o uso é infinito, depende apenas da capacidade humana criativa. Eu vi uns projetos interessantes de aplicação em produção, por exemplo, tecnologia de deepfake aplicada à narração, né, para fazer uma chamada, alguma coisa assim, usar a voz da pessoa sem ela ter de gravar, ou então o figurante digital, né, para você povoar o fundo da cena com pessoas digitais. Eu tenho um projeto muito interessante que eu conheci do Media Lab da Globo no ano passado, lá em Amsterdã, numa feira chamada Sim, IBC. sim. A Globo ela entrou com esse time de inovação no que eles chamam de Future Zone lá. E aí eles tinham um projeto que eu achei super legal, que era com uso de inteligência artificial, que era assim, você tinha avatares, né? Então imagine que você escolhe lá um avatar qualquer, vai, William Bonner, por exemplo, mas digital, um avatar digital. Aí você fala, eu quero ele mais descolado, eu quero ele mais quadradinho, né? Mais tradicional, eu quero ele mais quadradinho. Então ele aparecia atrás de uma bancada, não estou dizendo que é o William Bonner, né? Um perfil como o do Sim. William Bonner. Você entregava um texto que saiu lá no New York Times, por exemplo, e ele fazia uma apresentação daquele conteúdo como se fosse uma matéria, de maneira automatizada. Você já estava treinado o modelo, né? Então você poderia escolher vários avatares que tem a ver com esses perfis de apresentadores de telejornal, que pode ser em bancada ou não, e você podia pegar conteúdo do El País, do Wall Street Journal, do que você quisesse. Aí ele teria ali um comando de leitura e esse avatar ele narrava aquela história. Eu achei fantástico aquilo, um modelo maravilhoso, né? Ele reformatava o conteúdo de acordo com o perfil que você tinha escolhido. Mas ele faz o quê? A automação da notícia Sim. e ao mesmo tempo a narrativa, mas uma narrativa gostosa, não aquela coisa sim. robotizada, né? Então isso eu achei um negócio fantástico. É como se você pudesse criar histórias individuais para indivíduos, de maneira personalizada, porque é a máquina que faz isso. Você não precisa pensar numa audiência média, né? Eu poderia mandar uma história para o Renato, uma para a Daniela, uma para o João, para a Maria. E o uso de nuvem, Daniela, como é que está hoje? Esse é um movimento, assim, existem indústrias, aí eu pensando nas indústrias, existem indústrias altamente avançadas que já migraram todo o seu ecossistema para a nuvem, e a indústria de mídia, ela é uma indústria que ainda está engatinhando nesse sentido. E aí eu uso a mesma afirmação. Nós no Brasil temos empresas altamente avançadas nesse processo que nós chamamos de cloudificação. Inclusive no Set Academy tem uma trilha chamada cloudificação, específica sobre esse processo, tá? Empresas que estão começando a estudar e outras que nem pensaram nisso ainda. Então, o que a gente vê? Como existe uma tendência muito forte de cada vez mais você ter serviços agregados em um ecossistema, significa que você vai começar a ter receita recorrente. Pequenas moedinhas que vão entrar de várias fontes de receita. Então, a tua receita ela começa a ter uma exponencialidade. Consequentemente, para quando você faz aquisição de tecnologia, essa aquisição ela tem que ser transformada em despesa. Se você tiver picos, a tua despesa sobe. Se você tiver vales, a sua despesa também cai. E a cloud ela te entrega essa flexibilidade. Aonde eu quero chegar com isso? A tendência das empresas é caminharem para um modelo de desmaterialização, automação de processos, troca de CAPEX por OPEX, né? Ou seja, você deixa de adquirir lata para ficar dentro de casa, manutenção, pessoas, etc. E você joga isso para dentro desses grandes data centers, esses grandes cloud providers. Se você falar, hoje a gente poderia ter uma operação 100% em nuvem, não. Quando eu digo não, eu quero fazer só uma ressalva. Se você não tem legado nenhum, eu vou montar uma operação de produção de conteúdo audiovisual hoje, eu poderia fazer uma operação 100% em nuvem. Tá? Mas todas as empresas do nosso setor, elas têm um legado. Então você não tem como desmanchar esse legado e começar na nuvem no dia seguinte. Isso é uma jornada que vai levar anos para ser construída. Então cada empresa tem um planejamento, cada empresa vai ter um passo, mas sem dúvida alguma, pode anotar isso, é garantido, o processo de cloudificação vai acontecer com todas as indústrias, com todas as empresas, num tempo que eu considero bastante curto. Ou seja, todos precisam começar a criar competências nessa área, porque isso vai ser a maior exigência do mercado nos próximos anos. Antes de a gente terminar aqui, eu queria
saber de você como você vê o impacto da pandemia na produção, que a gente já vinha de alguns anos, assim, que imagens que antes não eram tecnicamente aceitas por exemplo, pela TV, já tinham começado a ser aceitas em telejornal, esse tipo de coisa, e a pandemia, no final, acelerou esse processo. Como que você acha que ficamos daqui para frente? Ah, isso é um caminho sem volta. Eu acho que foi uma grande oportunidade. Então, os padrões de qualidade eles foram repensados. Certamente entenderam que dá para se fazer tudo de uma forma muito mais econômica. Então, jamais a gente vai voltar ao passado. O padrão passa a ser esse a partir de agora. Eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Eu conversei sobre tendências do mercado de mídia e entretenimento com Daniela Souza, conselheira da Sociedade de Engenharia de Televisão, SET, e vice-presidente sênior da AD Digital. Muito obrigado, Daniela. Obrigada, Renato. Foi um prazer. E obrigado também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.